Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, vascaínos e vascaínas, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Você está conectado, ligadinho, juntinho aqui conosco no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Estamos aqui para trazer informação para vocês, deixar vocês bem informados e também dar a opinião em tudo aquilo relacionado ao nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos e minhas amigas, né? Quinta-feira aí. Hoje tem Vasco, né? Demorou, mas chegou. O nosso Vascão vai estrear oficialmente na temporada de 2024. O nosso elenco principal fez um jogo treino ali semana passada contra a seleção de Maldonado, mas não foi oficial, foi mais ali um rachão do que uma partida, né, galera? Fato é que nós entraremos em campo logo mais em duas competições, né? Isso mesmo, né, meus amigos? Não só uma, mas duas competições. Uma delas é a estreia do Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, 7h30 da noite, com transmissão da Cazé TV, Sport TV e Premier, tá, meus amigos? E a outra partida é lá no Uruguai, partida válida pelo torneio, né? Torneio amistoso, né? Pablo Guianzu, galera, Pablo Guianzu, né? O troféu, a taça, a qual você já pode acompanhar na tela, é o torneio que o Vasco vai disputar contra a equipe do São Lourenço da Argentina, a partida qual será transmitida pela emissora a Star Plus, 10h30 da noite, galera. É isso mesmo. Então é o seguinte, já de antemão acompanhe o nosso vídeo até o final. A gente vai falar dessas partidas do nosso Vasco, da escalação para ambas as partidas. Vamos falar sobre o Juan Esforza, vamos falar sobre o novo preparador físico do Vasco da Gama, vamos falar bastante sobre o Gustavo Cuejá, muito perto de acertar com o Vasco. Vou explicar para vocês a situação do Adson. Tem muita gente falando bobagem que o Adson não vem mais para o Vasco. Vou explicar para vocês e também aí atualizar a situação de Lúcio Rodrigues. Então, muita coisa importante. Acompanhe o nosso vídeo até o final. E para você que chegou aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se. Pronto, você já está inscrito no nosso canal. É de graça, não paga nada. E lembre-se de uma coisa, Vascaíno ajuda Vascaíno. Vamos juntos, né? Com cada um de vocês e com Deus chegaremos lá juntos nessa parada. Então, meus amigos e minhas amigas, sem muita delonga, vamos começar falando então da estreia do nosso Vasco da Gama hoje no Campeonato Carioca, né? É o seguinte, a gente vai enfrentar a equipe do Boa Vista, né? Ontem já tivemos o início do campeonato, a partida que iniciou ali, que deu o pontapé inicial na competição, foi disputada entre Portuguesa da Ilha e o Bangu, partida a qual a Lusa acabou vencendo pelo placar mínimo de 1-0. Depois à noite tivemos aí o Botafogo vencendo também pelo placar mínimo a equipe do Madureira, e também o nosso maior rival, né, o Urubu, também venceu o Audax. Então, de primeiro momento, algumas partidas. Agora, no momento que eu estou gravando para você, estão entrando em campo aí Nova Iguaçu e Sampaio Correia. Logo mais à noite teremos aí Vasco da Gama e Boa Vista, e também Fluminense, né? Na verdade é Volta Redonda e Fluminense. Galera, é o seguinte, a provável equipe, vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, do nosso Vasco da Gama, que deve entrar em campo nessa estreia do Campeonato Carioca. Galera, vocês já acompanham aí, né? É o seguinte, seria a seguinte equipe comandada aí pelo nosso treinador da base, no caso, o treinador ali fixo do nosso Vasco, o William Batista, né, meus amigos? O William Batista, então, que será o treinador à beira do gramado nesse início de competição no Campeonato Carioca, e a nossa equipe deve vir a campo com a provável escalação: goleiro Halls no gol, Paulinho na lateral direita, Capasso e Miranda formando a dupla de zaga. Observem que essa dupla de zaga, outrora aí, né, há um ano e meio atrás, todo mundo daria, entre aspas, como uma possível zaga reserva. Hoje essa seria a terceira, a quarta opção, né, galera? Leandrinho jogando na lateral esquerda, Deluca na volância, Cauã Barros e Matheus Carvalho também no meio campo e na saída de bola. Aí caindo pela ponta direita, Luca Orediano, pela ponta esquerda, Marlon Santos ou Guilherme Estrela. É mais provável que o Guilherme Estrela comece a partida, tá, galera? E centralizado o atacante ali, revelação do nosso ataque, né, o garoto Paixão. Essa seria a provável escalação do Vasco de logo mais para enfrentar a equipe do Boa Vista nessa estreia de Campeonato Carioca, tá, galera? Aí é o seguinte, né, um panorama aqui, né, vamos torcer, né, para todo mundo, né, gente, pro Halls se sair bem, né, o Halls que veio antes, ele tava lá no Uruguai, ele veio pro Brasil justamente para essa estreia do Campeonato Carioca. Vamos torcer aí, por que não, pro Capasso
Capasso, né, galera, encontrar novamente seu bom futebol, ele que chegou no Vasco a peso de ouro. Nosso Vasco fez sim um grande investimento no zagueiro argentino e até hoje não virou aquilo que nós esperávamos, né? Torcer também para o Miranda se destacar, quem sabe o Vasco pode estar aí vendendo ele para outro clube, ou quem sabe ele está sendo até mesmo mais aproveitado durante essa temporada, né, galera? Torcer também para o De Luca conseguir jogar seu futebol, ele que quase não jogou ano passado, ficou um ano inteiro lesionado. Tem o nosso Cauã Barros, tem o Matheus Carvalho, torcer para os nossos crias da base aí, né? O Paixão, o Estrela, o Marlon Santos. Então, galera, vejo sim com bons olhos esse início de campeonato carioca, pelo que eu vi das equipes de menor expressão ontem. Óbvio, o Boa Vista ainda não jogou na competição. Pelo que eu vi, parece que esse ano, mais uma vez, os 4 grandes devem chegar ali com força, tranquilamente, com folga. Acho que esse time que vai disputar essa partida logo mais tem tudo aí, com todo respeito ao Boa Vista, para a gente ganhar tranquilamente essa partida. Já vai servir de parâmetro aí, né, para o nosso treinador Ramon Dias saber quem está se saindo bem, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina, para no futuro, bem próximo, daqui a alguns dias, quando o nosso elenco principal retornar, a gente ter uma espinha dorsal mais forte, né, galera? E aí é o seguinte, né? A provável equipe, agora virando a chavinha, vou trocar a arte, a provável equipe que deve enfrentar a equipe aí do São Lourenço, né? O nosso Vasco deve entrar em campo hoje, lá no Uruguai, contra o São Lourenço. Vocês já acompanham aí a arte na tela. Seria o nosso goleiro Léo Jardim, Robert Rojas na lateral direita ou Paulo Henrique, tá, gente? João Vitor e Medel na dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho na meiuca, David na ponta esquerda, Rossi na ponta direita e Pablo Verrete centralizado. Lembrando que na vaga de David pode ser que Dimitri Payet também comece como titular, mas inicialmente seria da forma qual está na tela, né, gente? Esse time dirigido pelo nosso treinador Ramon Dias, também jogando no 4-3-3. Vale ressaltar que o nosso Vasco adotou esse padrão, né, no início da temporada passada. A mesma formação tática que joga o time principal é a mesma formação a qual as equipes de base também vêm executando. Com isso facilita muito a transição dos atletas, né, galera? Então, a mesma formação que o Vasco deve enfrentar hoje o Boa Vista é a mesma formação que o Vasco também deve utilizar no Uruguai contra o São Lourenço. Galera, agora virando a chavinha, dito isso, já falamos da estreia do Carioca, já falamos do torneio aí, Pablo Guianzu, né? É ele que jogou com a camisa do Vasco, né? O troféu do torneio aí se chama Pablo Guianzu. E é o seguinte, galera, vamos falar agora sobre Juan Esforza. Álvaro Silva, mas o Vasco não teria desistido dele? Pois é, galera, eu tenho uma notícia para trazer para vocês aqui. Parece, tá? Parece que Alexandre Matos não está nada satisfeito com essa situação aí de que a 777 em cima da hora desistiu da contratação do Juan Esforza. Isso fica muito nítido que alguém não cumpriu com a sua palavra, alguém não cumpriu com o que prometeu. Como assim, Álvaro Silva? Galera, Alexandre Matos, conhecendo o trabalho dele, né, muito vitorioso no nosso futebol, e analisando também os modos operantes da 777 desde que eles assumiram a SAF do nosso Vasco, eu acho muito difícil o Alexandre Matos ter negociado valores com um clube aqui do futebol sul-americano para sacramentar uma negociação. Depois de tudo certo, a 777 falar que não, que está errado. Eu acho muito estranho isso. Tá? Acho que Alexandre Matos não faria isso. Por exemplo, eu acho que Alexandre Matos não chegaria lá no News Old Boys, falava, olha, nós vamos pagar 4, 5 milhões de dólares para vocês, tá fechado o contrato, agora eu vou só mandar pro pessoal lá dos Estados Unidos, o dinheiro vai cair na conta, a transação tá feita. Jamais ele faria isso se a 777 antes não tivesse dado o ok para ele. Olha, pode ir lá, pode buscar esse jogador, porque até onde eu sei é o seguinte, o scout mapeia, o diretor de futebol dá o ok, a comissão técnica dá o ok. Se tiver o ok de todo mundo, do scout, comissão técnica e o diretor de futebol, o nome do atleta é elevado a 777 Partners. Quando chega na 777 Partners, os valores, tudo isso aí, todo o trabalho da comissão técnica vai parar na mão da 777, a 777 começa a colocar na balança os prós e os contras para decidir se vale a pena ou não investir no atleta. Fato é que quando chega tudo lá na mão da 777, a própria 777 já sabe o valor do atleta, já sabe o valor pedido pelo clube, o valor também acordado pelo nosso diretor, e a mesma agora veta a compra. Então isso teria gerado um mal-estar muito grande no Vasco, né? O Alexandre Matos não teria gostado dessa situação. Quem trouxe essa notícia aí teria sido o fanático vascaíno e até mesmo ali o
o atenção vascaínos também, né, galera? A gente não sabe até que fim, até que pé tem verdade essa situação. Agora, por outro lado, essa é uma notícia hoje pela manhã de que o presidente do News Old Boys não descarta essa negociação, tá, galera? Isso mesmo, o próprio presidente do News Old Boys afirmou, só depende do Vasco, tá, gente? O próprio presidente do News Old Boys, reiterando, afirmou que só depende do Vasco. Por quê? Da parte deles, o jogador aceitou, o presidente aceitou, o valor já está na mesa. Só depende da 777 ligar para lá, fazer a transação, mandar o dinheiro, acabou. O atleta é do Vasco. Com isso, saiu uma outra notícia já no dia de hoje, segundo quem trouxe essa notícia aí foi a galera do Papo na Colina e também Lucas Pedrosa. Embora o Lucas Pedrosa lá atrás já falou muita coisa que desagradou a gente, hoje parece que gradativamente ele vem dando bola dentro, a gente tem que dar o braço a torcer, a verdade seja dita. E é o seguinte, a galera do Papo da Colina, assim como o Lucas Pedrosa já vem afirmando também, afirmou, galera, o Vasco teria tirado o pé de Juan Esforza justamente para trazer Gustavo Cuejá. Parece que o clube árabe quer liberar o atleta, parece que os valores não passam, aí, no máximo chegariam a 2 milhões de dólares, ou seja, menos de 10 milhões de reais. Lembrando que o valor que seria investido no Juan Esforza seria algo em torno de 25 milhões, então menos da metade do valor. E Gustavo Cuejá só tem 31 anos, tudo bem que o Juan Esforza é 10 anos mais novo, mas o Gustavo Cuejá chegaria no nosso time, no nosso elenco, para mudar a nossa equipe de nível, de prateleira, de competitividade e, por que não, ajudar nós a termos conquistas esportivas dentro de campo que ajuda todo mundo. Valoriza os atletas, o clube gera mais receita, o patrocinador aumenta os valores. Tudo isso ajuda, então, de uma forma ou de outra, seria sim um ótimo investimento. Agora, por outro lado, né, galera, a própria 777, né, saiu a notícia ontem que eles priorizam sim, a 777 vai entrar com tudo para trazer Gustavo Cuejá. Então, de momento, nem a mídia convencional sabe o que está acontecendo, a própria mídia convencional está meio tonta em relação a essa situação do Cuejá, né? A gente sabe que a Globo, essa galera aí não gosta de falar quando o Vasco está trazendo bons jogadores para o nosso elenco. Fato é que o Vasco estaria aí fazendo de tudo para fechar com o volante aí colombiano. Galera, aí diante dessa situação toda, galera, é o seguinte, surgiu hoje uma bola levantada sobre a galera do Papo na Colina, que é aí onde eu quero chegar, tá? Que Lúcio Rodrigues poderia pintar no Vasco. Como assim, Álvaro Silva? As tratativas não teriam esfriado entre Lúcio Rodrigues e o Vasco? Pois é, galera, só que é o seguinte, parece que a 777 não gostaria de fazer um investimento no Juan Esforza e no Lúcio Rodrigues ao mesmo tempo, que aí daria algo quase arredondando aí 100 milhões de reais em dois atletas. Porém, todavia, entretanto, parece que a 777 gostou da situação de Gustavo Cuejá, porque é um jogador que poderia chegar ou a custo zero ou um valor bem baixo, mais simbólico, melhor dizendo. E com isso, né, galera, a própria 777 poderia injetar mais dinheiro na possível contratação de Lúcio Rodrigues, galera. A gente não sabe até que ponto essa notícia tem aí viés de verdade ou de fake news. Não sou eu que estou dando essa informação, é a galera do Papo na Colina que trouxe essa informação no começo da tarde de hoje, de que a 777 estaria aí priorizando a contratação de Gustavo Cuejá, que é um jogador já mais pronto, que é um jogador escolhido a dedo pelo treinador Ramon Dias, e estaria aí querendo aí trazer Lúcio Rodrigues, né? Fazendo um investimento um pouco maior, que seria aí, aos olhos da 777, o mais rentável. Na minha opinião, eu acho que faz total sentido, total coerência, né? Se você pode trazer um volante de 31 anos, prontíssimo, esse cara vai chegar no seu time, vai jogar e vai te entregar esportivamente falando, ou você gasta pouco para trazê-lo, ou não gasta nada e vai pagando um salário legal para ele ao longo dos meses, que não vai pesar para o clube, é melhor do que você de repente fazer às vezes um investimento no Juan Esforza de 21 anos, que entre aspas é um ótimo jogador, mas não é 100% ainda, aquele cara que chega para resolver. Você ainda teria que gastar aí na base de 24 a 26 milhões de reais para trazer o atleta. Aí por outro lado, você tem um atacante barra ponta direita, que chamado Lúcio Rodrigues, a maior joia do futebol uruguaio. Clubes da Europa estariam de olho no atleta, né? Até o River Plate saiu a notícia hoje que está de olho no Lúcio Rodrigues, por isso o Vasco então não teria desistido. Vamos aguardar. Fato é que antes da notícia
de que o Vasco desistiu de Juan Esforza sair, né? O Pablo Matos, eu ia falar Pablo Matos, o Alexandre Matos já tinha pego o avião para vir embora pro Brasil. Aí a notícia saiu no dia seguinte, que no caso foi ontem, né? Aí saiu a notícia que o Vasco tirou o pé da negociação com o Esforza para focar totalmente, né, na possível chegada de Gustavo Cuejá. Aí sai essa notícia no dia de hoje, né, de que na verdade o Vasco, a 777, estaria preferindo investir no Lúcio Rodrigues do que no Juan Esforza. Gente, se for realmente isso, vamos aguardar para que seja verdade, né? Vamos torcer. Se for realmente isso, faz total sentido, na minha opinião. Você traz um volante ali que vai gastar pouco, vai pagar 700, 800, 900 mil pro cara por mês, não sei, salário alto, vai, mas não vai gastar milhões para ter o cara aqui. Se o Juan Esforza chegasse no Vasco, você ia ter que gastar milhões para trazer o cara, mais o salário dele, que não seria baixo. Já começa aí. E tem a situação, né, que de primeiro momento a gente poderia trazer somente o Juan Esforza e buscar um outro atacante, de repente uma segunda prateleira. Se chegar o Gustavo Cuejá, a gente ganha tecnicamente, né? Aí, quem sabe a SAF consegue aí fazer esse investimento no Lúcio Rodrigues. Eu, particularmente, querem saber a minha opinião, eu torço para que isso aconteça. Mas eu não acredito que aconteça isso, sinceramente, pelo que eu já vi, o jeito que a 777 trabalha. Acho difícil deles aí botarem 60 milhões de reais na mesa para trazer o Lúcio Rodrigues. Acredito sim que de repente Gustavo Cuejá chegue no Vasco, isso eu acredito sim, porque já não é de hoje que o Ramon Dias vem pedindo a contratação de Gustavo Cuejá, e a gente sabe que muitos nomes que Ramon Dias já pediu, a própria 777 vetou. Aí saiu a notícia ontem que a 777 está focada em trazer Gustavo Cuejá, que é um jogador que a comissão técnica pediu para chegar e resolver e teria que gastar menos. Então eu acredito que o Cuejá chegue. Já não acredito, né, galera, tanto que o Lúcio Rodrigues chegue, embora eu esteja torcendo, né, pro Lúcio Rodrigues chegar, que aí seria perfeito, né, galera? Se chega o Cuejá, chega o Lúcio Rodrigues, aí o Vasco depois pega aí, de repente, no mercado, se tiver dando sopa, um outro meia atacante para compor elenco, ou de repente ali para jogar quando o Dimitri Payet não puder atuar, depois traz aí um lateral esquerdo ali para fechar o elenco, já estaria muito bom pra gente jogar aí essa temporada de 2024, pelo menos agora, inicialmente falando. Aí depois, ao longo do campeonato, a gente vai vendo o que precisa melhorar, para ir na janela de meio de ano, de repente, sai alguém, chega alguém, mas eu acho que de primeiro momento seria ótimo. Agora é o seguinte, galera, só pra gente tirar um panorama, prestem atenção comigo aqui. Gustavo Cuejá, né, tá muito próximo de chegar no Vasco e o Juan Esforza ainda não tá descartado de chegar no Vasco, né? É o seguinte, a gente tem hoje Zé Gabriel e Jair, que seriam esses dois caras que revezaram a titularidade na temporada passada. Vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar. Essa arte aí, gente, mede, né, o nível de assertividade dos 4 jogadores de meio campo. Cuejá, Juan Esforza, Zé Gabriel e Jair. Tá bom? Esse gráfico aí vocês observam que mede aí a média de passes, os passes certos, bolas longas, a porcentagem de bolas longas, desarme e interceptações, né? Observam, gente, que é onde está sublinhado de verde, é onde o atleta se destacou. E Gustavo Cuejá ganhou de todo mundo nesse ranking, galera. Ganhou, inclusive, de chinelada aí do próprio Juan Esforza, né? Que é um atleta 10 anos mais novo, galera. Isso mesmo, olha. A média de passes de Cuejá é 62,6. O Esforza é 49,9. O Zé Gabriel é 43,6. E o Jair é 47,5. Observe, gente, que os números de Jair e Esforza são muito parecidos. Passe, Cuejá é 92,40, o Esforza é 85,20, o Zé Gabriel é melhor, olha só, gente, melhor que o Esforza ainda, pouca coisa, 87,60, o Jair já chega aí, ó, a quase 90, olha, o Jair atrás somente de Cuejá. Aí, ó, bola longa, Cuejá 4,33, o Esforza 3,49, 3,15 para o Zé Gabriel, aí 3,49 para o Jair empatando com o Esforza aí na segunda colocação, atrás do Cuejá de novo. Né? Vamos, ó, bola longa, galera, 75,80 para o Cuejá, 59,20 apenas para o Esforza, 62,40 para o Zé Gabriel, ó, e 69,60 para o Jair. Mais uma vez o Jair encostando, galera. Aí, olha, desarme, 3,79 para o Cuejá, 2,15 para o Esforza, 1,99 para o Zé Gabriel e 2,25 para o Jair. Mais uma vez, galera, o Jair batendo o Juan Esforza e batendo o Zé Gabriel, ficando apenas atrás de Cuejá. Interceptações, 1,96 de Cuejá,
1,24 do Sforza, 0,83 do Zé Gabriel e 0,84 do Jair. Aí o Jair foi muito mal nesse quesito, né? Junto com o Zé Gabriel, mas bora lá, galera. Olha só, o Jair só ficou atrás no primeiro quesito aí, que é média de passes, gente, do Juan Sforza, aí ele ficou atrás. Nos outros quesitos todos, o Jair só está atrás do Gustavo Cuejá. Então observem que se hoje chegar o Gustavo Cuejá no Vasco, tecnicamente os números estão mostrando que Cuejá está entregando mais do que o Juan Sforza, está batendo de chinelada no Zé Gabriel e está melhor do que o Jair. Então vamos ter um parêntese aqui agora. Galera, é o seguinte, o Jair no primeiro turno do ano passado foi muito mal, muito altos e baixos, oscilou muito. Já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, após a sua filha ter nascido, as coisas parece que foram se encaixando, o Jair parou de ter lesões também e conseguiu jogar muito bem ali no segundo turno do Brasileirão, melhorou bastante, evoluiu muito. Então vamos lá, partindo do pressuposto que o Jair fez uma temporada abaixo no ano passado, não foi aquele mesmo Jair que nós estávamos acostumados a ver jogando com a camisa do Galo Mineiro, e ele já foi aí o melhor volante do Vasco, o Jair. Inclusive o Jair ganhou do Juan Sforza em quase todos os quesitos, que é a joia do futebol argentino. E a gente tem o Cuejá, que ganha de todos eles aí, inclusive do Jair. Então vamos fazer um exercício aqui. A gente mantém o Zé Gabriel no elenco, a gente mantém o Jair no elenco. Digamos que o Juan Sforza não venha e chegue aí Gustavo Cuejá. Gente, se o Jair fizer metade do que ele fez no Galo Mineiro, a gente tem um meio de campo imbatível, galera. Sério, sinceramente, se o Jair jogar metade da bola que ele jogou no Galo Mineiro e se o Cuejá continuar entregando o que ele está entregando, conforme esses números mostram pra gente, o nosso meio campo vai ficar encardido. Vai ficar um meio de campo difícil de enfrentar, um meio de campo que corre, que marca, que desarma e que sabe jogar, que tem qualidade, joga com a bola no pé, tem passe longo, tem passe curto, tem profundidade, tem triangulação, tem criatividade, tem apoio no setor ofensivo e mais ainda no setor defensivo. E os dois atletas têm boa estatura, podendo até mesmo chegar na área para cabecear, para finalizar ou ajudar a defesa no momento defensivo da bola aérea. Então, gente, se Gustavo Cuejá chega no Vasco, vou reiterar, se o Jair jogar metade da bola que ele jogou no Galo Mineiro, nós vamos ter uma dupla de volante imbatível, enjoada no nosso Vasco, galera. Escrevam o que eu tô falando. Ainda teríamos aí Zé Gabriel, Matheus Carvalho, De Luca, o Cauã Barros, Praxedes, Paulinho, toda essa galera aí para jogar na volância, fazer segunda volância, sair jogando ou aí ficar no banco para essa dupla, galera. Então seria muito, muito bacana se Gustavo Cuejá chegasse no nosso Vasco. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Meus amigos, agora é o seguinte, né? Ainda falando do Lúcio Rodrigues, a gente sabe que o Liverpool do Uruguai pediu 12 milhões de euros pela venda do atleta, mais de 60 milhões de reais. A 777 no primeiro momento ficou assustada com os valores. Surgiu uma notícia hoje de que o River Plate estaria na parada. Sinceramente, eu vou dar minha opinião em relação a isso. Ou é verdade mesmo, o River Plate está interessado, mas eu acho muito, escrevam o que eu estou falando, acho muito, muito difícil o River Plate colocar esse dinheiro todo na mesa, tá? A Argentina vive uma crise muito grande. Tudo bem que o River Plate é um time rico lá na Argentina, mas vive uma crise muito grande. Então, para eles colocarem 12 milhões de dólares na mesa hoje para levar o Lúcio Rodrigues, é muito mais difícil do que o Vasco colocar os 12 milhões com a 777 pela situação da moeda argentina, pela situação da economia local. Essa é a minha opinião. E uma outra coisa, essa é a primeira situação. A segunda situação, acredito eu que pode ser também uma cavadinha daquelas, tá? Uma cavadinha daquelas aí da diretoria do Liverpool do Uruguai, justamente para dar uma pressionada na 777. Tipo assim, uma opinião minha, tá, galera? Tipo assim, pô, os brasileiros vieram aqui, deram a entender que iriam levar o Luciano Rodrigues no valor que a gente pediu, chegou na hora, eles ficaram assustados com os valores e estão pensando. Aí agora surgiu a notícia que eles não vão mais contratar o volante argentino para trazer o Cuejá, gastar pouco, para de repente investir no Rodrigues. Então é o seguinte, esse é um pensamento meu, tá, galera? Então é o seguinte, uma conjectura, vamos soltar na mídia aqui da América do Sul, vamos soltar na mídia que o River Plate, que é um dos mais poderosos aqui da América do Sul, tá de olho no Lúcio Rodrigues, que aí a gente vai botar uma pressão na 777 para ver se eles realmente querem um atleta para formalizarem uma proposta logo.
Isso é o meu ponto de ver, tá, gente? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo, ou ambas as coisas. Porém, todavia, entretanto, vale sim a gente fazer esse exercício. Pode ser isso que está acontecendo. Ou o River Plate quer o atleta, mas é muito difícil a negociação por conta dos valores. Não estou dizendo que não vá, pode ser que chegue. Às vezes algum patrocinador chega lá, bota um dinheiro na mão do River e o River contrata o jogador. Pode ser que algum torcedor chegue lá e fale, ó, eu banco, a gente não sabe. Pode ser que sim, mas acredito que financeiramente fica mais distante do River Plate ainda do que do Vasco. Não que o Vasco hoje esteja melhor esportivamente falando, mas financeiramente falando, e isso é muito bom falar, a gente enche a boca para falar isso, né? Hoje o nosso Vasco tem uma saúde financeira bem melhor do que de anos atrás e a nossa economia favorece muito mais a gente fazer um investimento desse valor do que o River Plate. E a outra opção é o que eu já acabei de falar para vocês, é o que eu acredito, galera, que pode estar rolando aí, ó, a famosa cavadinha, né, para valorizar o atleta, para dar aquela pressionada na 777, falar, pô, o River Plate vai entrar na parada, para botar logo uma proposta na mesa e quem sabe, né? Fato é que nós estamos assim, ó, vendados, né? Estamos no escuro, vamos aguardar. Só um adendo aqui, um parêntese, tem gente que está me chamando de mentiroso aqui. Momento nenhum eu falei mentira aqui, momento nenhum no canal aqui eu falei, eu, Álvaro Silva, falei com o empresário de tal, com o presidente, com o jogador, com o fulano, ciclano, e o jogador vai fechar com o Vasco. Momento nenhum eu falei isso, eu falei sempre a informação. Eu falei, ó, segundo o GE, segundo o noticiário lá da Argentina toda, né? O Juan Esforza estava acertado com o Vasco, ele ia chegar no Vasco. Aí eu não posso fazer nada se o próprio Vasco chegou na hora e saiu da negociação. Quer que eu faça o quê? Vocês querem que eu vou lá, né, e contrate o jogador? Eu queria ter condições, mas não tenho, então paciência. Aí tem gente que não entende que o próprio Vasco tirou o pé e taxa nós youtubers, né, como mentirosos, né, sinceramente, galera. Mas não está ainda descartada essa situação. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela chamada Volância do Vasco. Se o Vasco desistiu do Esforza, se ele chega ou não, se o Vasco, a 777, vai conseguir trazer o Gustavo Cuejá ou não, e se é verdade, né, se tem tons de verdade essa situação envolvendo o Lúcio Rodrigues podendo chegar no Vasco agora que o nome dele começa a ser ventilado lá no Liverpool do Uruguai. Então, de primeiro momento eu fico por aqui, um casaca no coração de cada um de vocês, tamo junto, hoje vai dar Vasco, meu palpite hoje é 2-0 Vasco em cima do Boa Vista e 2-1 Vasco em cima do São Lourenço, e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!